Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas. Elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá pessoal, estamos de volta agora para a nossa quarta aula do curso objetivo de Direito das Obrigações. É isso aí, nós estamos chegando na quarta aula, seguindo aqui a análise das modalidades obrigacionais. Nos nossos 2 últimos encontros, trabalhamos as obrigações quanto à prestação. Falamos sobre a obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. E dando sequência no Código Civil, trabalharemos na aula de hoje a obrigação alternativa. Na verdade, nós não vamos falar só sobre a obrigação alternativa, mas sim das obrigações objetivamente complexas. Agora, não há dúvidas de que o ponto principal é essa figurinha aqui, que daqui a pouquinho nós vamos analisar. Daqui a pouco, porque eu quero reforçar o meu pedido para que você compartilhe esse nosso curso com seus colegas. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @Prof. Stanley Costa, também no meu YouTube, Prof. Stanley Costa, e compartilhe esse curso objetivo com os seus colegas da faculdade, com os seus colegas de estudo, de preparação para a OAB, de preparação para concurso, para que o nosso programa seja difundido ao máximo e muito em breve tenhamos uma estrutura melhor iluminação, melhor áudio e também cursos mais complexos. O desejo do meu coração é, em breve, gravar as outras disciplinas do direito civil, parte geral, gravar também direito de família, direito das sucessões, direito das coisas, quem sabe um curso preparatório para a segunda fase em civil, um curso de análise de temas primordiais, informativos do STJ, enunciados do Conselho de Justiça Federal, mais voltado para concursos, enfim. Para isso eu
conto com a sua colaboração, compartilhando essa ideia, compartilhando esse projeto com as pessoas que lhes são próximas, ok? Então, sem mais demoras, vamos aqui ao estudo, aula 4, curso objetivo de Direito das Obrigações. Como estava ali no título, o foco principal da nossa aula é a chamada obrigação alternativa. Mas nós não podemos simplesmente começar a falar das obrigações alternativas e pronto. Não dá para ser assim. Nós precisamos compreender qual é a classificação em que está inserida essa tal obrigação alternativa e também fazer uma análise das modalidades que lhes são próximas. Nesse sentido, primeiro, eu quero que você perceba que a obrigação ela pode ser simples ou complexa. Uma obrigação pode ser simples ou complexa. Ah, professor, o que é uma obrigação simples? Obrigação simples é aquela que tem singularidade de elementos. Exatamente. É aquela em que nós temos um devedor, um credor, uma prestação, um bem da vida. Então nós temos um credor, um devedor, um objeto. Exatamente. Singularidade de elementos. Esta é a obrigação chamada obrigação simples. Mas existem as obrigações complexas. E você já deve ter percebido no direito civil que normalmente quando empregamos essa expressão complexa, nós não estamos falando de algo necessariamente difícil, mas sim essa expressão nos remete à ideia de múltiplos, uma ideia de multiplicidade. E é exatamente nesse contexto que se enquadra tal categoria. As obrigações complexas são aquelas que possuem multiplicidade de algum ou de todos os elementos obrigacionais. Como assim, professor? Obrigação complexa é aquela em que nós temos vários devedores, ou vários credores, ou ainda vários objetos. Obrigação simples, aquela obrigação em que nós temos singularidade de elementos. Um devedor, um credor, um objeto. Obrigação complexa, multiplicidade de algum ou de todos os elementos. Vários devedores, vários credores ou vários objetos. Se nós estivermos considerando a multiplicidade de objeto, então chamaremos esta modalidade de obrigação objetivamente complexa. Se vários forem os objetos, então a obrigação será objetivamente complexa. Se vários forem os sujeitos, obrigação subjetivamente complexa, tá? Essa obrigação complexa ela também é chamada por alguns doutrinadores de composta. Eu quero deixar aqui registrado porque vai que alguma questão aparece ali, obrigação composta, né? E aí você vai pensar, poxa, o professor Stanley não falou sobre isso. Falei sim, você pode chamar essa modalidade tanto de obrigação complexa como de obrigação composta. Se vários forem os sujeitos, subjetivamente complexa ou composta. Se vários forem os objetos, objetivamente complexa ou composta. Perfeito? Quando nós estudarmos as obrigações subjetivamente complexas, do lado de cá do quadro, 3 modalidades, 3 subespécies serão analisadas e elas estão expressamente previstas no nosso Código Civil. São elas as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Essas são as obrigações subjetivamente complexas, ou seja, aquelas em que
há mais de um devedor ou mais de um credor. Um rápido panorama quero fazer aqui para que você compreenda ainda melhor essa nossa aula 4. Imagina você que num contrato de mútuo, né, que é aquele contrato de empréstimo de bem fungível e consumível, por exemplo, dinheiro, nós tenhamos 2 devedores e um credor. 2 devedores de 50 mil reais em relação a apenas um credor. Vejam, nós poderíamos dizer que esse credor tem o direito de cobrar, de exigir a totalidade de qualquer um dos 2 devedores? Ou vamos melhorar um pouco a situação, especificar um pouquinho mais a situação? Imagina você que o credor cobrou 25 mil reais de um, ele pagou, cobrou 25 mil reais do outro, ele não pagou e não tem como pagar. Será que o credor pode exigir essa quota parte daquele que é adimplente, daquele que já pagou a sua quota? Alguns normalmente acabam respondendo, sim, professor. Né? Se 2 são os devedores, um não tem como pagar, o outro que arque com a quota parte dele, com a quota parte do insolvente. Mas nós vamos ver que não é tão simples assim, que não é bem assim. Porque, regra geral, a obrigação subjetivamente complexa será divisível. E nas obrigações divisíveis, estudaremos à luz do artigo 257 que cada um dos devedores responderá tão somente pela sua quota parte. E se nós tivermos vários credores, cada qual terá direito exclusivamente à sua porção, à sua quota parte. Essa é a regra geral. Se o objeto materialmente considerado não tiver como ser fracionado, porque no exemplo que eu dei, 50 mil dá para ser dividido em 2, 25, 25. Agora, se o objeto não tiver como ser fracionado, um quadro, por exemplo, que está sendo vendido, então a obrigação será indivisível. Indivisível. E ainda, por determinação legal ou por convenção das partes, a obrigação poderá ser solidária. E o grande problema, nós veremos, é que normalmente as pessoas acabam presumindo a solidariedade. Como nesse caso que eu citei, 2 devedores de 50 mil reais. Um pagou a sua parte, o outro é insolvente. Posso cobrar daquele que pagou? Cobrar a cota do insolvente? E aí muitos respondem sim, na verdade não. Porque regra geral ela é divisível. Se isso fosse possível, então nós estaríamos diante de uma solidariedade passiva. Mas o artigo 265 diz que a solidariedade não pode ser presumida. Decorre da lei ou da vontade das partes. Essas são as obrigações subjetivamente complexas, que nós vamos estudar em momento oportuno. Hoje, nessa aula 4, vamos conversar sobre as objetivamente complexas. E 2 são as espécies de obrigações objetivamente complexas, melhor dizendo. 2 são as espécies de obrigações objetivamente complexas. Quais? As obrigações conjuntivas, que também são chamadas de cumulativas, e as obrigações disjuntivas, chamadas pelo Código de alternativas. Ah, professor, mas e essa tal obrigação facultativa, que tem ali uma interrogação no início, tem uma interrogação no fim? Essa modalidade obrigacional nós estudamos aqui nesse contexto. Mas eu negritei, coloquei aqui as interrogações, porque como nós veremos, a obrigação facultativa não é objetivamente complexa. Em verdade, ela é uma obrigação simples. Simples. Por quê?
porque só tem um objeto. Só tem um objeto. Mas nós vamos observar por que ela costumeiramente é estudada nesse contexto, nesse momento. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ao nosso estudo, obrigações objetivamente complexas. Começando aqui pelas obrigações conjuntivas ou cumulativas. O que é uma obrigação conjuntiva? O que é uma obrigação cumulativa? É aquela que tem dois ou mais objetos e todos eles devem ser prestados, sob pena de inadimplemento. Exatamente. Obrigação conjuntiva ou obrigação cumulativa é aquela em que há dois ou mais objetos e todos eles devem ser prestados pelo devedor sob pena de inadimplemento. Imagina você que eu estou mobiliando o meu escritório e você quer desfazer do seu. E assim, eu lhe faço uma proposta. Olha, você podia me vender a sua poltrona, né? Me vender ali a sua cadeira de escritório, me vender a sua mesa, o seu armário de livros, porque isso tudo está em ótimo estado. E comprar novo acaba saindo um pouquinho mais caro, né? Você vai ter dificuldade de vender aí isoladamente, então a gente faz um pacotão em que você me entrega tanto os armários de livro, como a mesa e a cadeira. Observem que nesse caso nós temos uma prestação de dar, mas três diferentes objetos. Portanto, esta é uma obrigação objetivamente complexa. E ela é cumulativa, porque você só cumpre com a sua prestação, você só cumprirá com o seu débito se me entregar todos os objetos conjuntivamente, cumulativamente. Ainda destaco que pode acontecer da obrigação ser objetivamente complexa também com diferentes prestações, como acontece num contrato de empreitada, em que o devedor se compromete a prestar o serviço e também a entregar o material para a construção. Note que em relação ao material, a prestação é dar. E o serviço da empreitada, a prestação é fazer. Mais uma vez, estamos diante de uma obrigação objetivamente complexa de natureza cumulativa, conjuntiva, pois o devedor deve cumprir com todas as prestações conjuntivamente, com todos os objetos conjuntivamente, sob pena de inadimplemento. Apenas por uma questão didática, eu costumo dizer o seguinte: imagine que nas obrigações conjuntivas, nas obrigações cumulativas, os objetos estão vinculados pelo conectivo e. O devedor tem que cumprir com uma e a outra prestação, sob pena de inadimplemento. Ok? E as obrigações disjuntivas, professor, ou as obrigações alternativas, que são aquelas previstas expressamente no Código Civil. Nas obrigações alternativas, nós também temos vários objetos. Sim, elas são objetivamente complexas, objetivamente compostas. Então, nós temos vários objetos. Ocorre que o devedor não vai cumprir com todos eles, mas sim irá cumprir com um ou o outro. Se lá nas obrigações cumulativas o conectivo era e uma prestação e a outra, assim sucessivamente, aqui nas obrigações chamadas alternativas ou disjuntivas, nós temos vários objetos conectados com um
ou. Um ou. O devedor vai cumprir com uma ou outra prestação, ou outra, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, essa é a obrigação alternativa. Ela tem mais de uma prestação, só que apenas uma deve ser cumprida. Logo, as prestações estão ligadas pelo conectivo ou. Nós poderíamos imaginar que um contrato em que o indivíduo se compromete a pagar em dinheiro ou em sacas de soja. Veja, ele não vai entregar dinheiro e as sacas de soja, mas um ou o outro. Ah, professor, mas isso acontece? Acontece sim. Por qual razão que alguém admitiria uma obrigação alternativa? Por uma questão de lucro. Se eu, por exemplo, vou comprar um imóvel e me comprometo a pagar em dinheiro ou em sacas de café, no momento de pagar, eu vou fazer ali uma análise do valor do café, né? Vou fazer um levantamento de quanto está a saca, uma cotação do café. E se tantas sacas estiver mais caro do que tantos reais, então eu vou pagar em dinheiro. Se o valor de tantas sacas estiver mais barato, eu vou pagar em saca. Então o objetivo é lucrar. O objetivo é lucrar. Muito embora as obrigações alternativas não sejam tão comuns, elas existem sim e são absolutamente possíveis e desde que respeitados os requisitos gerais de validade, obrigações válidas. Mas vamos aqui falar sobre a obrigação facultativa. E é com essa modalidade que eu quero encerrar o primeiro bloco. De propósito, para que no segundo bloco possamos então analisar o que a lei fala sobre as alternativas. Eu separo aqui em dois blocos de propósito, porque esse primeiro bloco ele fica um pouco mais doutrinário, nós estruturamos tudo, obrigação simples, complexa, obrigação objetivamente complexa, subjetivamente complexa, cumulativa, alternativa, facultativa, e no segundo bloco trabalharemos então a lei. Nós veremos o que a lei estabelece acerca das obrigações alternativas. Mas, para concluir aqui então, vamos à análise dessas tais obrigações facultativas. Obrigações facultativas. Professor, por que lá no início a obrigação facultativa estava negritada, com interrogação no início, no final? Para chamar a sua atenção. Para chamar a sua atenção. Por quê? Na maioria dos livros, na maioria das obras acerca do direito obrigacional, as obrigações facultativas são estudadas exatamente nesse momento, junto com as cumulativas e alternativas. E isso acaba gerando uma certa dúvida naquele aluno que é mais desatento, naquele que faz uma leitura mais rápida, que imagina que a obrigação facultativa, ao lado das outras duas, também é objetivamente complexa. Então, também é uma modalidade obrigacional em que há vários objetos. E nada disso. Nada disso. A obrigação facultativa, ela não é objetivamente complexa. E, curiosamente, não está nem prevista no nosso Código Civil. Exatamente. A obrigação facultativa, ela não está prevista no nosso Código Civil. Talvez o ordenamento jurídico mais próximo aqui, em que há previsão expressa desta modalidade obrigacional, seja o Código Civil argentino. O Código Civil argentino, lá no artigo 643, faz menção a tal modalidade obrigacional. Mas eu quero, mais uma vez, insistir que a obrigação facultativa não é uma obrigação composta.
não é uma obrigação complexa. Por quê? Porque existe apenas uma prestação. Existe apenas um objeto. Sim, nas obrigações facultativas nós temos ao menos um objeto, ou melhor, apenas um objeto. Portanto, a obrigação facultativa é uma obrigação simples. Ela não é complexa. É uma obrigação simples, porque eu tenho singularidade objetiva. A característica, a peculiaridade desta modalidade encontra-se, então, no fato de que, apesar de existir apenas uma prestação, o devedor tem a faculdade de cumprir entregando coisa diversa. É isso mesmo. Há apenas uma prestação, só que a lei ou os termos do contrato permite ao devedor pagar a prestação de outra forma, cumprir com a obrigação de outra forma. Por isso, facultativa. Há apenas um objeto, mas o devedor tem uma faculdade de cumprir de outra maneira. Nossa, professor, estranho, porque isso parece obrigação alternativa. Sim, parece, mas as modalidades não se confundem. Porque a obrigação alternativa é complexa. É complexa. A obrigação facultativa não. E eu preciso que você entenda isso. Ah, professor, então explica um pouquinho melhor. Porque eu não quero só decorar, eu quero aprender. Tudo bem. Há apenas um objeto, há apenas uma prestação, mas o devedor pode pagar de outra forma? Como assim? Pode gerar uma certa estranheza, porque talvez você imagine qual credor aceitaria de livre vontade uma obrigação como essa, né? Qual credor aceitaria? E é difícil imaginar, eu concordo. Tanto que eu costumo pensar que essas obrigações alternativas, normalmente, ou quase sempre, serão oriundas da lei. Porque dificilmente um credor vai aceitar uma situação como essa. Vai aceitar que o devedor pague de forma diversa. Dificilmente. Então, regra geral, quando nós tivermos uma obrigação facultativa, a lei é que vai atribuir ao devedor essa faculdade. E eu tenho aqui 2 exemplozinhos previstos no nosso Código Civil para passar para vocês. Mas antes, vamos tomar nota aqui de algumas características desta modalidade. Primeiro, a obrigação facultativa tem apenas um objeto. Então, ela é uma obrigação simples. A substituição, do objeto, a faculdade, é direito exclusivo do devedor. Nós veremos no próximo bloco que o direito de escolha na obrigação alternativa pode ser passado para o credor. Aqui não. Só o devedor é que tem essa faculdade. O credor não pode exigir a obrigação substituta. Não. O credor só pode exigir aquele objeto que é o único objeto da relação obrigacional. Ele não pode exigir a prestação substituta, a prestação facultativa. Ademais, nas obrigações alternativas, conforme veremos, se um dos objetos perecer, o débito se concentrará no outro. Então, se eu tenho 2 objetos, um deles perece, o outro será entregue. Nas obrigações facultativas, não. Se o objeto da obrigação perecer, ela será extinta, porque o credor não pode exigir a faculdade, ele não pode exigir o objeto facultativo. Só o devedor, que pode, querendo, pagar através da entrega ou do cumprimento da prestação facultativa. A faculdade do devedor ainda não se confunde com a dação em pagamento. Quando eu falei sobre o princípio da especificidade, artigo 313,
Eu falei para vocês que o devedor não pode obrigar o credor a receber coisa diversa, ainda que de maior valor. E aí os apresentei o artigo 356, que nos informa que o cumprimento da obrigação pela entrega de coisa diversa será possível quando houver acordo entre as partes. E eu não posso confundir essa dação em pagamento com as obrigações facultativas. Por quê? Porque aqui eu não dependo do acordo, eu não dependo da concordância do credor. O devedor, por determinação da lei ou determinação contratual, tem o direito de cumprir a obrigação através de uma outra prestação. Através do cumprimento de um outro objeto imediato. Professor, continua meio estranho. Vamos para os exemplos? Sim, vamos para os exemplos. Você precisa compreender que realmente a situação ela é atípica. Tanto que o nosso legislador, como eu disse, não fala sobre a obrigação alternativa, não explica sobre a obrigação alternativa. Essa é uma situação realmente mais rara, mas conseguimos encontrar alguns exemplos no nosso Código Civil. Antes disso, para talvez facilitar a sua compreensão, eu trouxe aqui duas lições. Uma do Francisco de Paula Lacerda de Almeida, que nos diz: o devedor não deve outra coisa. O credor outra coisa não pode pedir. Mas, por uma derrogação ao rigor da obrigação, pode o devedor pagar coisa diversa daquela que constitui o objeto da dívida. E a Maria Helena Diniz nos diz: a obrigação facultativa é aquela que, não tendo senão uma só prestação, permite a lei ou o contrato ao devedor substituí-la por outra, para facilitar-lhe o pagamento. A obrigação in facultatis solutionis não é o objeto da obrigação, logo o credor não pode reclamá-la. Artigo 534 do Código Civil nos fala sobre o contrato estimatório. Depois você poderá adquirir o nosso curso de obrigações e lá na parte final eu leciono sobre algumas espécies contratuais, dentre elas o contrato estimatório. E, em resumo, o que acontece ali no contrato estimatório? Eu dou um objeto em consignação para uma determinada pessoa vender. E essa pessoa que vai vender o objeto, ela tem a faculdade de me pagar o valor ou de me devolver o objeto. Só ela tem a faculdade. O único direito que eu tenho é exigir o dinheiro, o valor. Então a obrigação ela é simples, ela tem um objeto. Mas o devedor tem a faculdade de, ao invés de me pagar o dinheiro, devolver o objeto. É o que nos diz o artigo 534. Veja, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, esse é o objeto, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, o consignatário é que tem essa faculdade de pagar o preço ou restituir o objeto. E um outro exemplo bem claro está relacionado àquela recompensa pelo objeto encontrado. O artigo 1233 nos diz que se você encontrar coisa perdida, você tem que devolver. Coisa perdida não é coisa sem dono, não é coisa abandonada. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Não aplica esse jargão aqui, não. De fato, você não está roubando nada, mas você tem a obrigação de devolver. Só que entregando, você tem direito a uma recompensa. Isso mesmo. Se você encontrar um objeto perdido e devolver, você tem direito à recompensa, em valor não inferior a 5% do preço do bem.
Mas esta é uma obrigação facultativa porque o dono do bem, que é o devedor da recompensa, pode pagar a recompensa ou abandonar a coisa em seu favor. Você não pode exigir a propriedade. Você, credor, só pode exigir a recompensa. Então, a recompensa é o único objeto obrigacional. Mas o devedor tem a faculdade de cumprir de outra forma. Como? Abandonando a coisa. Veja aqui o artigo 1234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa, não inferior a 5% do seu valor, e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Perfeito? Então essa é a obrigação facultativa e dessa forma concluímos aqui o primeiro bloco, a primeira parte da aula 4 do nosso curso objetivo de obrigações. Daqui a pouco estamos de volta.